Espero que estejam todos bem. Desejo-vos uma boa semana de trabalho. Estou a começar pelo fim. Eu então hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre o livro que eu acabei de ler ontem, domingo. Era uma história que eu já queria ler há bastante tempo, mas as leituras são, cada vez surgem melhores leituras, que não há tempo para ler tudo aquilo que nós queremos, e então eu, pronto, desta vez teve mesmo que ser e tive que arranjar um tempinho para ler Um Erro Inocente, da Dorothy Comson. Esta escritora é uma das escritoras que eu mais gosto. Ela tem uma vertente de romance e tem uma vertente mais de policial e thriller, e eu adoro este lado dela de policial e de thriller, que são histórias fantásticas, e esta história não ficou atrás. Então, O Erro Inocente fala-nos de duas meninas, a Serena e a Poppy. São duas meninas adolescentes, ainda muito novas, mas que caem na ratoeira de um professor pedófilo, que se chama Marcos. O Marcos é um professor com muita lábia. Ele faz-se de vítima, faz-se de amigo das alunas. Ele convence as alunas a que as vai ajudar. Elas precisam de explicações, precisam de apoio, porque têm dificuldade em algumas matérias. Então ele dispõe-se a ajudá-las, a lhes dar algumas aulas extra, consegue convencê-las a irem para a casa dele, onde ele lhes dá essas explicações, e de início começa tudo a correr normalmente, ele como professor a ensinar as alunas, até ao momento em que, espertinho que ele era, ele começa a falar um pouco da vida dele, do quanto ele é um homem divorciado, com um filho, que sofre bastante porque a mulher não o deixa ver o filho. Ele sofre muito com essa separação, desabafa muito para as alunas, até ao momento em que ele começa a ter algum comportamento duvidoso, começa a fazer-lhes festinhas, começa a beijá-las na face, até que consegue convencer as alunas a ir mais além, sempre com a conversa de que o que se passa ali na casa deles, na casa dele, do professor, não pode sair dali, porque é tudo muito inocente, é o carinho que ele sente por elas, diz ele, que nunca podem contar aos pais o que é que se passa nas aulas dele, em casa dele, porque senão os pais das alunas iriam contra ele e fariam queixa dele. As alunas, novinhas que são, fraquinhas de cabeça, vão-se deixando convencer pelo professor, vão-se deixando enganar. Algumas delas são raparigas frágeis, com alguma carência de afeto, de atenção, e acabam por se apaixonar pelo professor Marcos. Tudo corre mais ou menos até ao momento em que ele se começa a tornar agressivo e possessivo. Ele é que escolhe a roupa delas, ele é que escolhe onde é que vão, ele não quer que elas falem com outras pessoas, e é o que acontece com estas duas meninas. Portanto, ele de início envolve-se com Serena, uma das suas alunas, e depois, onde ele conta também a história toda da ex-mulher, e onde ele depois se envolve com Poppy, mais uma aluna, onde ele começa a explicar à Poppy que tem um relacionamento com outra rapariga, a Serena, mas que não a pode deixar porque não sabe daquilo que ela é capaz, que pode de alguma maneira fazer-lhes mal. Pronto, ele tenta enganar sempre as raparigas e elas deixam-se convencer. Mas, e outra coisa que eu vos queria dizer, ele chega a juntar a Serena e a Poppy, na mesma altura, começar a envolver-se com
com elas tudo à frente uma da outra, elas começam a ter que assistir, pronto, quando ele tem relações sexuais com elas, porque chega a esse ponto, e elas assistem, não se podem manifestar porque ele começa-se a tornar agressivo, começa mesmo a bater-lhes, elas chegam a ter que ser hospitalizadas, a precisarem de apoio médico, e ele é o próprio que as chega a levar ao hospital, mas não entra com elas, ele deixa-as à porta para que não o vejam com elas. Elas em casa depois chegam a aparecer com costelas partidas, braços partidos, muitas nódoas negras, mas elas inventam sempre uma desculpa para aquilo que lhes acontece. Os pais, os irmãos, nunca desconfiaram daquilo que se estava a passar. Eles perguntam-lhes o que é que lhes aconteceu e elas inventam, caíram, pronto, inventam desculpas para aquelas nódoas negras, para aquelas mazelas todas que ele lhes inflige. Pronto, há uma altura em que as coisas vão mudar e o professor Marcos é morto. Ele é morto e Serena e Poppy vão ser acusadas da morte do professor Marcos. Mas só uma delas é que é condenada, que será a Poppy. A Serena é absolvida, há provas em como ela não matou o professor, mas Poppy já não tem a mesma sorte. Pronto, eu não vos posso dizer mais nada porque iria dar-vos spoiler. A história a partir daí vai continuar a decorrer. Este é um livro grande e não vos posso dizer mais nada, vão ter que ler a história, porque entretanto Poppy sai da prisão e ela quer provar que não foi ela que matou o professor Marcos. Estas duas raparigas vão ficar com muitas mazelas físicas, mas também psicológicas, vão sofrer bastante, mesmo nos seus relacionamentos afetivos, no relacionamento familiar com os pais e com os irmãos, muita coisa vai acontecer e vão ter que ler para perceberem se realmente foram elas que mataram o professor. Entretanto, já saiu a continuação da história. Vidas Adiadas, de Dorothy Comson, é a continuação de Um Erro Inocente, que eu já tenho aqui para ler. Brevemente será uma das minhas leituras e depois direi aqui a minha opinião. Não percam estas duas histórias, porque são fantásticas. Dorothy Comson está sempre no seu melhor e é muito criativa, tem histórias fantásticas e eu gosto muito, muito de ler as obras de Dorothy Comson. Então, desejo-vos a todos mais uma vez uma boa semana, tudo a correr bem e continuem-se a proteger. Até à próxima.